Pessoas realmente ricas, tipo podres de ricas, não estão preocupadas em te impressionar. Interessante. Elas não se preocupam com sua opinião delas. Nossa convidada é conhecida no TikTok como Your Rich BFF. Falamos hoje com a CEO e fundadora do Your Rich BFF, Vivian Tu. Como podemos nos preparar financeiramente para o que está por vir? O que podemos fazer hoje para estarmos mais bem preparados e não sermos tão afetados pelos imprevistos? Acho que a diversificação é muito importante, ou seja... Como o dinheiro afeta a nossa intimidade e nossos relacionamentos? O que você experienciou na sua vida pessoal e o que constatou na sua pesquisa? Quem diz que o dinheiro não influencia os nossos relacionamentos está mentindo. Já que a intimidade física é tão importante e o dinheiro é essencial, por que não cuidamos tanto das finanças quanto cuidamos da nossa intimidade? Para as pessoas que não têm dinheiro ou que sentem que é algo fora de alcance, é possível qualquer pessoa ficar rica? Eu acho que qualquer pessoa que quer ganhar dinheiro, que quer ter riquezas, pode chegar lá. Mas... Sejam bem-vindos de volta ao podcast. Estou muito empolgado de receber a convidada Vivian Tu. Ela trabalhou como investidora na Wall Street. É especialista financeira, professora, coach, podcaster e autora do livro Rich AF, que fala sobre a mentalidade do vencedor e dinheiro. Vivian, obrigado pela presença. Muito obrigada. Estou tão empolgado com a nossa conversa porque o dinheiro afeta muito as pessoas. Mesmo aqueles que têm dinheiro, parece que têm medo dele e não sabem como gerenciá-lo. Tenho curiosidade de saber se, para pessoas que não têm dinheiro ou que sentem que é algo fora de alcance, é possível qualquer pessoa ficar rica? Ou é algo destinado apenas para um determinado tipo de mentalidade ou um certo grupo demográfico de pessoas? Eu acho que qualquer pessoa que quer ganhar dinheiro, que quer ter riquezas, pode chegar lá. Mas certamente não é tão simples e fácil quanto todo mundo na internet faz parecer. Dizem: há vendas pela Amazon usando dropshipping, investimentos imobiliários super lucrativos, etc. Como se fosse super simples. Não é bem assim. E acho que algo importante que não discutimos é o impacto da proximidade e do seu círculo. Atualmente tenho muitos amigos ricos. E essas pessoas me proporcionam oportunidades ricas. Fui para o US Open, com tudo pago por um banco porque meu noivo tem um amigo que trabalha em um banco de investimento. Ele tinha 4 ingressos e nos convidou para ir com ele e sua esposa. Esses ingressos são muito caros. Custam milhares de dólares. Tenho amigos que tinham um contador incrível. E eles tinham uma excelente e muito lucrativa equipe de negócios. E disseram que eu deveria conversar com o time deles. E foi assim que conheci meu gerente de negócios. Se você não tem contato com pessoas que têm dinheiro, que obtiveram sucesso, seguiram um plano e conquistaram seus objetivos, como você vai aprender? Mesmo que você seja um jovem que veio de uma família de baixa renda e quer tomar decisões inteligentes sobre dinheiro. Estuda muito, tira boas notas, vive a coisa do sonho americano, começa a estudar na Harvard. Mesmo que você estude lá, os filhos dos ricos ainda não vão querer ser seus amigos. Por que não? Porque você não pode dividir a conta na balada numa sexta-noite. Uau! Você não pode pagar a mensalidade dos clubes sociais de Harvard. Você não tem dinheiro para sair e ir aos mesmos lugares que eles. Então acho que o processo de tornar-se rico e ter dinheiro está disponível para todos. Mas a trajetória e o cronograma para que isso aconteça são muito diferentes. Interessante. A largada é diferente. Então, pelo que entendi, só proximidade não basta, pois poderia ter as notas ou habilidades e a proximidade, mas sem o dinheiro ainda não vai conseguir. É o que está dizendo? Acredito que a proximidade facilita. Sim. Se você nasceu em uma família rica e seus pais são extremamente rigorosos, eles podem até dizer: não deixaremos um centavo para você. Mesmo assim, você ainda cresceu cercado por pessoas ricas. Ainda tem acesso, contatos e informações. Você ainda tem aquelas habilidades interpessoais, enquanto alguém cujos pais podem dizer: deixarei todo o meu dinheiro para você, mas cresceu na classe média baixa, não teve a proximidade que você teve na infância e juventude. É como um idioma. A oportunidade de testemunhar o modo como as pessoas falam, vivenciar como as coisas são feitas por anos, como as negociações funcionam, mesmo se não houver envolvimento direto seu nisso. Em Wall Street,
Nós os chamamos de cara da execução, ou pessoas do garfo e faca. Os caras da execução são técnicos. São aqueles que realmente são bons no que fazem. E existem as pessoas do garfo e faca. E o motivo para serem chamados assim é porque eles sabem de certas coisas. Eles possuem toda aquela elegância que, se você não crescer envolvido nisso todos os dias, você não conhece. Eles sabem exatamente como cada talher deve ser utilizado em um jantar. Como pegar o guardanapo e dobrá-lo perfeitamente em seu colo. Sabem que a colher de sobremesa deve ser posicionada em determinada posição. Eles têm certas habilidades sociais que os ajudam a identificar outra pessoa rica. É como se conseguissem sentir o cheiro da riqueza. Sério? Sim, Mas existem também os falsos ricos. muitos. Você consegue diferenciar um verdadeiro rico de um impostor? 100%. Qual a diferença entre pessoas realmente ricas e as que fingem ser ricas? Pessoas realmente ricas, tipo podres de ricas, não estão preocupadas em te impressionar. Interessante. Falo sobre isso no meu livro. Elas são tipo predadores no topo da cadeia alimentar. Elas não se importam com sua opinião. Nossa, É o cara comum que você vê entrando em um prestigioso restaurante 3 estrelas Michelin com uma roupa normal e básica. Ele come sua refeição calmamente. Deixa generosos 50% de gorjeta, porque pode. Isso é a verdadeira riqueza. Depois, em contraste, você tem a riqueza de faz de conta que vai ao mesmo restaurante, cobertos de etiquetas de grife e causando situações desnecessárias. Por que essa água não é com gás? Essa é água sem gás. Eu não gosto. Isso e aquilo. Para eles a experiência toda é novidade. E no final ainda deixam só 10% de gorjeta. nossa, isso é interessante. Então, quais são as outras habilidades interpessoais que você consegue distinguir entre alguém que é realmente rico e alguém que está fingindo ou tentando ser rico, ou talvez tenha algum dinheiro, mas está tentando mostrar demais? Então, eu diria que as pessoas que querem parecer ricas se gabam de coisas materiais. Dizem, vejam minha nova bolsa, vejam meu novo carro. Pessoas realmente ricas, elas não se gabam assim. Elas falam sobre experiências que vivenciaram. Sinceramente, eu não conseguia me identificar com essas pessoas no início da minha carreira, porque eu não cresci com tanto dinheiro. Mas quando chegava o período de férias e as pessoas falavam sobre seus destinos, como ir para a Itália. Iates ou algo do tipo? Não necessariamente iates, mas todo mundo tinha um restaurante em Capri que você tem que experimentar. Cada um deles tinha seu lugar favorito para gelato em Veneza, e dava para perceber que aquela pessoa vivia a vida de uma maneira muito diferente daquelas que não têm esse tipo de acesso e dinheiro. Tantas pessoas não têm nem tempo livre e nem dinheiro para frequentar esses lugares. E mesmo que tivessem, estariam fazendo coisas comuns em vez de explorar, viver como um local, buscar algo diferente quando viajam. Na sua opinião, existe alguma maneira prática para melhorar a situação financeira? Se as pessoas estão sem dinheiro para os próximos meses, sem reserva de emergência e ainda com dívidas a pagar. Se alguém está financeiramente mal e sua saúde financeira está instável, quais são algumas estratégias que eles podem usar para aumentar sua renda ou voltar a uma boa situação financeira? Eu diria que algo que as pessoas têm dificuldade em perceber é que essas mudanças que você terá que fazer não são permanentes, são apenas temporárias. Sim. E vai ser desconfortável. Não vai ser divertido. E eu sou contra o conceito de cortar certos prazeres simples como se privar de comer sua torrada com abacate ou tomar seu café na rua. Sim. Mas se você estiver em um buraco financeiro e não houver escada para sair, você precisa cortar gastos. Você precisa fazer algumas mudanças temporárias desconfortáveis. E como você disse, nos concentramos tanto em cortar cada pequeno custo. Você sabe o quão difícil é eliminar 5.000 em gastos? Você sabe o quão fácil é pedir um aumento de 5.000 anuais? Um aumento de 5.000 acontece todos os dias. Isso é o normal, não é nada especial. Para cortar 5.000, sabe quantos cafés você tem que deixar de tomar? Sabe quantas refeições não poderá fazer fora? Quantos amigos você pode perder nesse processo? Então, novamente, eu acho que é muito importante pedir aquele aumento. E quero dizer um aumento de 10 a 15% ao ano. Você vai conseguir isso todo ano?
Provavelmente não. Mas se você conseguir 7 ou 8%, está ótimo. Você deve lembrá-los por praticamente 6 meses do ano que você merece aquele aumento e que você quer dinheiro, que é motivado por dinheiro. Porque se você pedir em dezembro, quando todo mundo também está pedindo aumento, você estará no final da lista. Sim. Queremos estar no topo da lista quando o nosso chefe pensar em quem vai receber um aumento esse ano. O que um funcionário pode fazer para ser realmente estratégico ao buscar um aumento salarial? Como podem demonstrar seu valor, sua ética de trabalho, que estão alcançando resultados que vão aumentar a receita da empresa, ao invés de simplesmente dizer, me dê um aumento de 20% ou 10% porque eu mereço? Sim. Como podem fazer seus resultados visíveis? Resultados reais, ao invés de, só quero um aumento, caso contrário, não estou feliz. Sim. Lembra dos 2 caras da Wall Street? Há os executores e os do garfo e faca. Do lado da execução, faça um portfólio de realizações no papel. Livro de conquistas. Um livro de conquistas, realizações ou apresentação promocional, chame como quiser, apenas faça um. É uma pasta em seu e-mail. Sempre que algo bom acontecer ou alguém da equipe elogiar você, coloque isso lá. Encaminhe para essa pasta. Se um cliente realçar seu excelente trabalho, inclua isso também. Coloque nessa pasta tudo de bom que acontece com você relacionado ao trabalho. Assim, quando precisar escrever autoavaliações irritantes, você pode revisitar e-mails e pensar: lembra daquela vez que fiz aquilo? Agora, tem resultados quantificáveis para mostrar. A segunda questão é sobre as pessoas garfo e faca. Há um estudo, e ele mostra que a pessoa mais inteligente não é aquela que ganha mais. Certo. Eles são o segundo ou terceiro mais bem pagos. Ser inteligente e ser o melhor funcionário te leva até um certo ponto. Mas a pessoa mais bem paga é essencialmente o queridinho ou a queridinha. Você precisa ser querido. E não é que você tem que ser uma pessoa que concorda com tudo e todos. Mas as pessoas têm que pensar e se lembrar de você. Você precisa estar em evidência. Você precisa estar sempre presente na mente das pessoas. E, infelizmente, é necessário ser popular no escritório. Não faltar no happy hour da empresa. Acontece ao participar daquele campeonato besta de pickleball com seu chefe. Sabe? Você tem que fazer essas coisas se realmente quer chegar em uma determinada posição. E eu sei que quem está ouvindo pode pensar: bem, eu tenho filhos. Não consigo participar da liga de pickleball. Não posso ir ao happy hour. Então combine de almoçar com seu chefe a cada 3 semanas. Reserve esse tempo. Faça uma pausa para o café. Porque isso pode te custar 15 minutos de produtividade. Posso te garantir que ninguém vai sentir falta desses 15 minutos do seu trabalho. Mas eles certamente vão se lembrar quando você contou aquela piada engraçada. Vão se lembrar daquela história que você contou sobre, sabe, aquela coisa engraçada que aconteceu no fim de semana, porque é assim que as pessoas se lembram de você. Não é sobre quem fechou aquele negócio incrível no último trimestre? Ninguém fala sobre isso. Sabe o que eu penso? Quem consegue ter uma boa atitude, energia e esforço de maneira consistente? Quem causa menos estresse? Sim. Não quero pensar constantemente nos desafios e no estresse trazido à equipe ou a mim, mas na sua consistência. Mesmo que haja dias difíceis ou problemas, contanto que tenha uma boa atitude e energia. Que trabalha duro e de forma consistente. Isso é ótimo. Será recompensado. É como fazer um teste rápido ou sob pressão. Quando você está olhando um currículo, quantas vezes alguém te perguntou sobre sua experiência de trabalho anterior detalhadamente? Sinceramente, poucas vezes fui perguntada a fundo. Sabe para o que todo mundo pergunta sobre o meu currículo? O quê? Eles olham no final, onde escrevo meus interesses e atividades preferidas. Eles dizem: que estranho, vi aqui que você foi líder de torcida na faculdade. E pergunto: por que eu não pareço tão divertida e animada, embora eu esteja vestindo preto e parecendo deprimida? Ou olham no final do meu currículo e comentam: interesse em filmes de máfia, qual o seu favorito? E eu respondo: os bons companheiros, claro. Então entramos num debate de 20 minutos, e eu perco 20 minutos da nossa entrevista.
E agora você só tem 10 minutos para me fazer perguntas técnicas. E se eu me sair bem naqueles 10 minutos de perguntas, em vez de 30, eu pareço um gênio. Porque toda pergunta que você me fez, eu respondi corretamente. E ainda melhor, estabelecemos o fato de você e eu termos algo em comum. Porque agora você sabe que Os Bons Companheiros é meu filme favorito. Eu sei que O Poderoso Chefão é o seu. Agora somos amigos. Muito mais agradável. Sim. E parece que as pessoas contratam ou dão aumentos ou oportunidades para pessoas de quem gostam mais. É isso que estou entendendo? Você se lembra de onde é esse estudo sobre simpatia? Não lembro exatamente. Teremos que pesquisar. Será como a primeira pesquisa no Google, ou seja, a pessoa mais inteligente não é a que mais ganha. Certo. Isso foi demonstrado repetidamente. Não é sobre ser o mais inteligente ou técnico, mas ter os dois, habilidades e inteligência. Ser aluno nota B e ter personalidade A+, levará você mais longe do que ser um aluno A com personalidade B. Interessante. É mais sobre personalidade do que habilidades técnicas. Mas você tem que ser competente. Com certeza. Você pode ter uma personalidade excelente e ser ruim no trabalho. Ninguém quer alguém assim por perto. Não sei como cheguei aqui, mal terminei a escola. Mas é interessante, estávamos falando sobre isso. Estive em um evento no último fim de semana e uma das palestrantes, Vanessa Van Edwards, que estuda o comportamento humano e habilidades interpessoais, disse que para ser interessante não é sobre quanto conhecimento você tem ou suas histórias engraçadas. É sobre o quanto se interessa pelos outros, sua capacidade de ouvir, engajar e fazer perguntas. E quando as pessoas sentem que você se importa com elas e tem interesse nelas, elas vão ter mais interesse em você. Então, é como virar o jogo, onde você não precisa ser tão inteligente, mas precisa estar presente, ser envolvente, ter a coragem de fazer essas perguntas e olhar alguém nos olhos e ter uma boa energia. E eu acho que isso também faz parte. Isso vai te levar longe na carreira. É isso que estou te ouvindo dizer. Se você quiser aumentar sua renda, existem algumas coisas práticas para fazer. E se você tem uma situação financeira debilitada, não sabe como está gastando seu dinheiro, não tem certeza de quanto está endividado, compra 3 cafés por dia na cafeteria e não tem uma reserva de emergência, não tenho investimentos e estou endividado. Como eles podem voltar a uma posição financeira saudável? Quais são os passos práticos que eles podem fazer? Sim, este é o meu método STRIP do Your Rich BFF. Tirar tudo. É preciso cortar gastos. Despir-se. Então, S significa economias. Criar aquele fundo de emergência é essencial. Se algo ruim acontecer, precisará dele. Sim. Se não tiver, afundará mais em dívidas. Comece pela reserva emergencial. Correto. 6 ou 3 meses. Se é solteiro e mora de aluguel, 3 a 6 meses é suficiente. Se tem família e financiamento imobiliário um pouco mais alto, provavelmente desejará algo próximo de 9 a 12 meses. Certo, entendi. T representa a dívida total. E digo isso porque as pessoas pensam na dívida como algo maligno. Nem todas as dívidas são criadas iguais, e dívidas com taxas de juros mais altas, como do cartão de crédito com taxas de juros de 22 a 25%, são bem mais arriscadas do que algo como a dívida de empréstimos estudantis, que podem ter uma taxa de juros de 3% em média. As duas não se acumulam na mesma proporção. É apenas matemática. Então, o que você faz é classificar sua dívida da mais alta para a mais baixa taxa de juros e pagar o mínimo do saldo. Pagar todas, começando pela mais alta. Pagando o mínimo da fatura. Entendi. Se tiver dinheiro sobrando, deve ser destinado à dívida com taxa de juros. Maior primeiro. Sim. E usar essa estratégia mesmo se a taxa alta for o maior ou menor montante da dívida. Não importa. Algumas pessoas preferem o método bola de neve, que é você classificar da menor para a maior dívida. Funciona como um ótimo reforço positivo, porque você está começando e consegue quitar contas mais rapidamente, mas acaba pagando mais juros. Certo. Sou ariana e muito impaciente. Então, você pode considerar que está pagando tudo mais rápido, porém pode acabar pagando mais juros depois. Correto. E estamos falando de alguém que não pode arcar com esses juros, então é ideal pagar logo. Entendi. Ok. Dívida total. Depois vem a aposentadoria, e... Meu público é basicamente composto por jovens,
Então a maioria deles não pensa em suas aposentadorias. Nem pensam nisso. Ah, vai ser em 30 ou 40 anos. É a geração Millennial, ou geração Z. E esse momento vai chegar antes que você perceba. A Credit Karma fez uma pesquisa. E mais de um quarto das pessoas com mais de 59 anos não tem nenhum centavo guardado para a aposentadoria e para o futuro. Sério? Nem $1 guardado. 25%? Não acredito. Mais precisamente 27%. Nossa! Nem $1. Por quê? Por que as pessoas esperam tanto tempo e acabam sem nenhum plano de aposentadoria? Por um lado, é em parte educação. Pensam que serão jovens para sempre. Em segundo, eu diria que muitas dessas pessoas provavelmente estão em empregos com salários mais baixos. Eles não recebem planos de aposentadoria oferecidos pelo empregador. Eles também não sabem como criar o próprio plano individual. E coisas acontecem ao longo dos anos. Então, talvez você tenha sido muito responsável ao poupar dinheiro para a aposentadoria. Mas e se você ficar doente? Certo. Você não tem a opção de não buscar um tratamento médico. Imprevistos da vida. Sim. Mas é importante pensar na aposentadoria. E é aí que entra a minha parte favorita: bens fiscais. Bens fiscais? Bens de benefícios. Benefícios fiscais. Economizando e investindo para a aposentadoria, você pode ter benefícios fiscais. Isso é verdade. Num Hot 401k, numa IRA, numa Hot IRA. Em algum momento, seja o dinheiro entrando ou saindo, em algum momento você não precisa pagar impostos. Certo. E você pode fazer isso legalmente. O governo incentiva isso através do Código Tributário. Use a seu favor e não pague esses impostos. Certifique-se de economizar para a aposentadoria sem pagar impostos, porque é permitido. A aposentadoria é algo esquecido. Todos colocam dinheiro nas contas destinadas a isso e pensam: estou fazendo um ótimo trabalho e acabou. Mas não. Investir não é só colocar dinheiro nessas contas e esquecer que existe. É comprar coisas úteis com esse dinheiro. E, infelizmente, as pessoas esquecem de fazer isso o tempo todo. É recomendado investir o dinheiro da aposentadoria ou uma quantia separada? Com o dinheiro das contas de aposentadoria. Digamos que você tenha um Roth IRA e deposite $5.000. Conheço pessoas que mantiveram dinheiro no Roth IRA por anos sem alocar esses fundos. Simplesmente deixaram num fundo de reserva, sem crescimento. E fazem comentários sobre Roth IRAs ou 401ks. Eles dizem: não sei o que você faz, mas meu dinheiro não cresceu. Eu pergunto: você investiu? E respondem que sim, coloquei no Roth IRA. Quando questiono se compraram fundos de índice ou fundos mútuos, se investiram em um fundo de aposentadoria com data-alvo? Usando aquele dinheiro? Aquele dinheiro. Interessante. A metáfora que uso no meu livro é ir ao supermercado. Você vai ao mercado, que nesse cenário é a corretora de fundos, e tem dinheiro na carteira. Imagine só circular pelo supermercado e voltar para casa pensando: por que não tem comida na geladeira? As pessoas agem assim. Na verdade, é preciso comprar as frutas, legumes e alguns lanchinhos. Você precisa comprar essas coisas se quiser tê-las em casa. Mas a maioria não sabe disso, né? Não. E esse é um dos maiores erros que vejo, o tempo todo. Então, investir dinheiro é uma etapa. E a última parte do método é o plano. Você tem um plano? Se não tiver, você não vai ter seu felizes para sempre. Não vai acontecer. Você tem que planejar. Que tipo de plano deveriam fazer? Qual a melhor recomendação? Acho muito importante conversar honestamente, seja sozinho ou com seu parceiro ou parceira, e discutir sobre como seria a aposentadoria ideal. Estando aposentados em Naples, na Flórida, ou talvez em Nápoles, na Itália. Porque os números para esses dois locais não são os mesmos. Vamos ajudar nossos filhos a pagar pela sua educação privada na faculdade? Ou vamos dizer para eles pegarem empréstimos? Queremos ter um animal de estimação? Quantos carros queremos ter? Quantas férias por ano vamos tirar? Quando nos casarmos, seus pais vão se mudar para a nossa nova casa? Precisamos construir uma pequena suíte específica para eles? Tudo isso custa dinheiro. E se você não sabe como quer que isso seja, então como você vai chegar a um determinado número? Interessante. Adorei ouvir sobre criar um plano de futuro, sobre ter clareza na sua saúde financeira e meios de aumentar a renda. Mas queria te perguntar sobre intimidade, relacionamentos, dinheiro e poder. Claro.
Você está em um relacionamento há 6 anos e ficou noiva há 1 ano, mas certamente viu diversas dinâmicas de poder e relacionamentos em Nova York, Wall Street e entre pessoas com muito dinheiro. Sim. Quando você estava saindo com alguém, tenho certeza que ouviu histórias malucas das pessoas que já tinham se casado e se divorciado. E acredito que a taxa de divórcio em Wall Street é maior que no geral, nos subúrbios. Não sei se diria isso. Sério? Sim. Talvez fiquem juntos, mas com esposas separadas. Não sei. Quem sabe, 3 famílias com bilhões. Já ia falar, com os dólares. Sim, exatamente. Mas quanto o dinheiro afeta a intimidade e os relacionamentos quando uma pessoa tem mais do que a outra? Quando ambos têm muito, quando ambos têm pouco. O que você testemunhou pessoalmente, mas também o que você descobriu através de sua pesquisa. Quem diz que o dinheiro não influencia os nossos relacionamentos está mentindo. Todo ano sai algum estudo. Os resultados são sempre dinheiro e sexo. Eles alternam entre quem é o número 1 e quem é o número 2. Mas essas são sempre as 2 principais razões. E imagine, já que a intimidade física é tão importante e o dinheiro é essencial, por que não cuidamos tanto das finanças quanto cuidamos da nossa intimidade? Os fatores que fazem um relacionamento dar certo e tal, né? E acho que talvez isso seja apenas um fenômeno que eu tenha presenciado. E vou falar isso do ponto de vista de um relacionamento heteronormativo, mas nós temos muitos amigos homens que ganham muito dinheiro, ok? São 2 tipos de homens. O primeiro quer verdadeiramente uma parceira, alguém que caminha lado a lado. E conheço alguns deles e suas esposas e namoradas são as pessoas mais incríveis e inspiradoras. Elas têm o trabalho mais legal, ou sempre têm algo realmente empolgante para conversar, algo em que estão envolvidas apaixonadamente. Elas são muito legais. Bons seres humanos. Elas têm muito a oferecer, em todos os aspectos. O nível de cuidado é impressionante. Elas me trazem lanchinhos tipo... São extremamente atenciosas e parceiras muito legais. E do outro lado, existem aqueles homens que querem algo diferente do primeiro tipo. Que desejam um casamento mais tradicional. Alguém que fica em casa e cuida do lar. E não há nada de errado nisso quando há uma decisão mútua. Mas acredito que essa preferência tem muito a ver com pessoas que foram condicionadas, desde muito cedo, a pensar que precisam ser o provedor. E acho que existem muitos homens por aí que não conseguiriam lidar com o fato de que sua esposa ou companheira ganha mais dinheiro do que eles. Sério? 100%. Porque eu acho que isso seria como uma castração para alguns homens que não são confiantes em sua própria masculinidade. Sim. E na sua capacidade de prover através de outros meios que não monetários. Você acha que se uma mulher ganhar mais que o homem, o relacionamento vai eventualmente acabar? Não. É possível dar certo? Sim, com certeza. Mas é preciso conversar sobre isso. Eu ganho mais do que o meu companheiro e perguntei a ele se isso o incomodava. Te incomoda eu ganhar mais? Porque nos primeiros 5 anos do nosso relacionamento, ele ganhava bem mais dinheiro do que eu. Sério? É. Ele sempre ganhou mais dinheiro do que eu, até eu lançar o Your Rich BFF. E ele respondeu de um jeito muito atencioso. Ele disse, não, porque eu não ia querer que você ganhasse mais dinheiro, para que possamos fazer as coisas que queremos mais rápido e eu possa me aposentar mais cedo? E ele continuou, mas além disso, você não pode fazer seu parceiro se sentir mal. Essa é a parte mais errada disso. Acho que não importa se o homem ganha mais ou se a mulher ganha mais. Onde você verá problemas é onde o parceiro que ganha mais se apoia nesse dinheiro para substituir o investimento emocional na relação. Um exemplo é enviar dinheiro para o seu parceiro porque você não tem tempo para um jantar a 2. É uma tentativa de comprar afeto. Algo que poderia ser resolvido com um simples pedido de desculpas e flores. Isso é cuidado. Fazendo isso, você ainda está gastando dinheiro, dando um presente, mas não de forma tão transacional e nojenta. E também do lado das mulheres, fazendo seu parceiro se sentir mal, tipo, eu ganhei esse dinheiro porque você está gastando ele. Acho que o dinheiro não deve ser usado como um instrumento de poder sobre ninguém. Não importa quem você seja em uma relação ou mesmo entre amigos, porque isso de qualquer maneira vai impactar negativamente seus relacionamentos. Se eu estiver errado, me corrija.
mas ouvi dizer que mulheres bem-sucedidas, em posição de poder em suas carreiras, que comandam seus próprios negócios, não fazem tanto sucesso com os homens. Mulheres super inspiradoras, poderosas, que estão por aí conquistando coisas e ganhando dinheiro, e também mulheres extremamente atraentes, não são abordadas frequentemente pelos homens. Não sei se isso é verdade. O fato de que os homens se sentem inadequados quando se deparam com uma mulher bem-sucedida ou extremamente bonita. Por que você acha que homens se sentem intimidados pelo sucesso financeiro feminino ou por mulheres fisicamente atraentes? Medo de inadequação, óbvio. Quer dizer, não quero parecer uma sabichona, mas acho que quando você vê alguém que acha que é bom demais pra você, seja pela aparência física, posição de poder, dinheiro ou qualquer outro fator, muitos preferem desistir antes de tentar, Nossa, por causa desse medo de rejeição. E isso é verdade mesmo, porque nós temos uma amiga que é maravilhosa, muito atraente. Ela nunca é a mulher abordada nas festas. sério? Nunca. Ninguém nunca fala com ela, nem se aproximam dela, porque todo mundo acha que ela vai ser grosseira ou dispensá-los. Medo de rejeição. E ela tem uma personalidade nota 10 tão linda. Só posso dizer coisas boas dela. Mas ninguém nunca se aproxima dela porque pensam que ela instantaneamente se achará demais para eles. Enquanto que, falando a verdade, certamente há garotas que não são tão convencionalmente atraentes quanto essa amiga. Mas os caras se sentem muito compelidos e provavelmente mais confiantes por teoricamente estarem no mesmo nível. Ah, essa garota parece estar no mesmo nível que eu e parece legal. Vou falar com ela. Nossa, E optar por essa estratégia é muito mais acessível a eles porque acham que é basicamente como dizer não a si mesmo ou como se candidatar a um emprego que você pensa que não está qualificado para conseguir. É como se as pessoas estivessem desistindo antes mesmo de tentar. uau, interessante. Você acha que é mais difícil para os homens se aproximarem, sabe, de uma mulher muito atraente, esteticamente falando, em comparação com alguém que ganha mais dinheiro do que eles? Ou é mais difícil se aproximar de alguém que ganha mais dinheiro do que eles? Acho que é definitivamente mais difícil se aproximar de alguém que é visualmente atraente. Porque é bem difícil julgar em um primeiro momento, aquela mulher ganha mais do que eu. Eu acho que também há uma ginástica mental intensa envolvida nisso. Eu sei muito bem o que as pessoas falam sobre mim na internet. Eu vejo os comentários. As pessoas acham que o dinheiro vem do meu pai, mas não. Construí meu negócio sozinha e investi meu dinheiro. Ou acham que sou herdeira de um fundo fiduciário, ou que ganhei na loteria. Ninguém nunca parece querer acreditar que você ganhou seu dinheiro por mérito e que o merece. Eles sempre querem inventar desculpas para si mesmos, para dormirem melhor à noite. Porque, ao olharem para alguém como eu, que obteve sucesso por mérito próprio, embora eu tenha tido certos privilégios que não nego, mas que conseguiu conquistar. E eles com 29 anos não conseguiram. Eles se sentem fracos. Sabe, eu me pergunto se você conhecesse seu noivo agora, ao invés de 6 anos atrás, quando ele ganhava mais do que você, será que é mais difícil para um homem conhecer uma mulher mais rica que ele? Onde antes existia um crescimento conjunto, mas agora ela está arrasando, o que é empolgante. Sim, Provavelmente é diferente quando você ganha o dobro que eu ganho. sim. O que será necessário para um homem estar emocionalmente e espiritualmente, sabe, preparado para se conectar intimamente com uma mulher pela primeira vez que ganha muito mais dinheiro do que ele? O que eles precisam fazer para se sentir confortáveis nessa situação? E essa dinâmica em comum é algo que você já viu funcionar bem em relacionamentos? Essa é uma ótima pergunta. Porque, sendo sincera, eu realmente não sei se eu e meu noivo estaríamos juntos se nos conhecêssemos nessa fase das nossas vidas. Sério? Sim, Nossa! não sei se ele vai gostar que eu disse isso, mas estou levando em conta várias outras coisas que mudaram, como o quão ocupada está minha agenda, como estou sempre em vários lugares diferentes, viajando muito, em um lugar por semana.
Mas se estivessem se conhecendo agora, seria diferente, né? Bom, conversei sobre isso recentemente com outros amigos que também são criadores de conteúdo. Não sei como começaria a namorar agora. Não sei quem aceitaria meu estilo de vida e estaria disposto a entender. Certo. Eu e ele temos uma história juntos. Nos conhecemos quando eu ia para a balada aos meus 20 e poucos anos. O que o torna ainda mais atraente para você, porque ele te conheceu antes. Porque ele gostava de mim mesmo quando eu ainda morava em um lugar infestado de baratas. Ele gostava de mim nessa época. Exatamente. Quando eu estava no meu pior. E agora que alcancei sucesso, ele é a primeira pessoa que eu quero ligar quando acontece alguma coisa boa. Isso é legal. E quando saímos de férias, a gente fica assistindo a um filme no iPad toda a noite. Isso é o meu felizes para sempre. Que legal. Você vive esse momento e pensa, construímos isso juntos. Muito bacana. Já vi relacionamentos onde a mulher trabalha significativamente mais. Acho que para os homens, é preciso atribuir valor em si mesmos que não esteja atrelado a dinheiro. O que você tem a oferecer, além de apenas uma renda? Porque por muito tempo, essa noção tradicional de ser o provedor da casa fazia sentido. Sabe, nos dias de nossos avós, era possível sobreviver com uma única renda, certo? E sua esposa ficaria em casa preparando seus jantares e tudo mais. Agora mais e mais pessoas precisam viver em lares com renda dupla. E para alguns homens, quando veem mulheres ganhando muito dinheiro, se eles não conseguem cumprir com o seu lado do acordo, eles se sentem inferiores. Mas, se um homem, e é preciso fazer uma autoanálise profunda, mas homens que são capazes de oferecer amor, compaixão e cuidado, e que também cuidam da casa, e têm relacionamento incrível com seus filhos. Sabe, consigo apoiar minha esposa de uma maneira que, se estivesse trabalhando em tempo integral, talvez não pudesse. Ou, mesmo trabalhando em tempo integral, eu ainda apoio minha esposa. Sou quem faz todo o planejamento, quem gerencia determinadas tarefas na casa. Você tem que encontrar valor em outros lugares. Ou, eu penso nas pequenas coisas que meu parceiro faz. No meu caso, como ele sabe o quanto estou ocupada, me surpreende dizendo: eu escolhi o local das nossas próximas férias. E eu fico tipo: certo, me diga para onde vamos. E ele faz todo o itinerário e diz: vamos pegar este voo para esse lugar. Vamos fazer esse transfer. Esse é o hotel em que vamos ficar. E eu digo: ótimo, amei, fechado. Mas ele curte fazer isso. Que legal. E ele também está contribuindo financeiramente. Não é que ele não ganhe dinheiro nenhum. Em qualquer outra realidade, ele seria quem ganha mais, porque ele ganha muito dinheiro. Eu tenho minha própria empresa, o que gera uma outra realidade. É outra coisa. Você acha que as mulheres podem realmente respeitar homens se ganharem muito mais que eles, entrando em um relacionamento onde desde o começo já ganham mais? Não como se tivessem construído algo juntos e depois ganhassem mais. Mas será que mulheres realmente respeitam seus parceiros se ganham muito mais? Eu gosto de pensar que sim. Eu hesitei tempo demais para responder, né? Você gostaria de pensar que sim, mas só pela sua experiência de pesquisa e da indústria financeira, o modo como vivemos. As pessoas, especialmente as mulheres, realmente respeitam seus parceiros se eles ganham menos? Ou existe uma dinâmica desconfortável, como se apesar de ele contribuir com outras coisas, é você quem provê financeiramente? Você acha que a mulher pode realmente respeitar esse homem? Sim, eu acredito nisso porque já vi muitos exemplos. Conheço várias mulheres que ganham mais do que seus companheiros. Minha mãe ganhava mais do que meu pai. Essa dinâmica não existia desde o começo da relação. Existia? Ela já ganhava bem mais no início, nos seus 20 e poucos anos? Eles cresceram financeiramente juntos? Bom, admito que não tenho certeza. Desde que eles imigraram para os Estados Unidos, minha mãe aprendeu o idioma mais facilmente que meu pai, então sempre ganhou mais. Entendi. Eu sei que todas as minhas amigas criadoras de conteúdo ganham mais do que os seus parceiros. Por exemplo, Margot Robbie. Seu marido era, eu acho, um produtor ou parte da equipe em um dos seus trabalhos. E foi onde eles se conheceram e se apaixonaram. E agora estão casados. Acredito que pode funcionar. Eu realmente acredito que pode. Acho que a sociedade associa muito do valor humano,
e respeito ao dinheiro vinculado ao seu nome. E não precisa ser assim. Certo. Isso é ótimo. Eu quero te perguntar sobre para onde você acha que o mundo está indo ou como ficará a situação do dinheiro no próximo ano ou 2. Certo. Porque houveram muitas mudanças nos últimos anos no mundo financeiro, com as taxas de juros, mudanças no mercado imobiliário, pessoas perdendo empregos e tantos outros fatores que impactam nossas vidas. Como podemos nos preparar financeiramente para o que está por vir, seja bom ou ruim? O que podemos fazer hoje para estarmos mais bem preparados e não sermos tão afetados? Acho que diversificação é muito importante. Ou seja, garantir uma reserva de emergência. Ter dinheiro investido no mercado de ações através de fundos de índice diversificados. Não se limitar a comprar uma única ação. Apostar. Pois é. Não pode apostar. O que você quer é ter uma diversificação realmente bem ampla. Comprar títulos, mas também comprar ações. Talvez considerar investir em imóveis. Isso pode significar comprar uma propriedade física, ou simplesmente optar por investir em fundos bem estruturados, como fundos imobiliários ou algo semelhante. Eu também acho que atualmente há uma grande desconexão na mentalidade de muitas pessoas. O importante é aceitar a realidade na qual vivemos. Mas muitas pessoas agora aspiram a uma vida que, francamente, nunca estarão dentro de suas possibilidades financeiras reais. Nossa! E sei que é duro, mas acompanhar as Kardashians e outras realidades inatingíveis pelo celular e ver essa imensa quantidade de riqueza escancarada causa uma distorção das reais possibilidades financeiras das pessoas. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, não era possível acompanhar esse estilo de vida de forma tão próxima. Sempre existiram iates, mas agora você vê um iate dia sim, dia não pelas redes sociais, causando essa percepção de que qualquer pessoa pode comprar um. Como se qualquer pessoa tivesse condições de ter um iate. Então, as pessoas estão gastando dinheiro sem pensar. E isso não faz sentido. Elas só querem um carro super chique. É loucura para mim que haja esse desejo, essa tendência delirante de fingir até conseguir, de ilusão. Sim. De certa forma, é interessante porque você é bom se candidatar a empregos para os quais não está 100% qualificado. É bom se colocar em situações que estão fora da sua zona de conforto. Mas isso também pode te colocar em uma situação ruim muito rapidamente. Certo. Eu vejo alguns vídeos no TikTok e afins, onde mulheres na casa dos 20 anos são perguntadas sobre o homem ideal e quanto ele deve ganhar. Elas respondem que deve ser alguém com salário anual de $400 mil, ter 1,80 m de altura e outras características super específicas, senão, não namoro ele. E tipo, ok, a porcentagem de pessoas aos 30 anos que ganham $100 mil por ano é tão pequena, quem dirá ganhando 400 mil por ano, um milionário. Chances minúsculas. E além disso, 1,80 m? São o quê? 4 pessoas só? Né? Conto nos dedos. E a pergunta é, como você vai contribuir para esse relacionamento? Ah, só vou estar lá. Sendo bonita. Sim? Só vai contribuir sendo atraente? E existe essa ilusão em querer o cara mais rico. A percepção de que ele vai me dar tudo o que eu quero sempre que eu quiser, na hora que eu quiser, e vão gostar disso. Em que mundo isso acontece? Parece um pouco ilusório. O que você acha que vai acontecer quando as crenças e filosofias das pessoas sobre merecimento não se realizarem? Enquanto o mundo financeiro evolui, se transforma, se desconstrói e se reconstrói de certas maneiras? Acho que vai haver um momento bem doloroso de aceitação e revelação. Sério? Sim. Porque, como você disse anteriormente, infelizmente, e estou dizendo isso como uma mulher consciente que pensou muito sobre isso. Mulheres que trazem apenas a beleza como única contribuição têm um patrimônio que eventualmente vai se desvalorizar. Cara, as mulheres não querem ouvir isso? Sei que não querem ouvir. E não quero dizer, mas é a verdade. É verdade. Você precisa poder trazer algo mais para a relação, seja o seu próprio dinheiro, carreira, algo seu. Você precisa cuidar de si mesma. Olha,
Eu sou uma mulher rica que vai se casar com um homem muito rico. Vamos ser ricos juntos. Tô feliz por mim. Tô feliz por mim. Tô feliz por mim. Mas tipo, você tem um patrimônio perdendo valor, estando no auge da sua beleza aos 20 anos, talvez aos 30. Porque os 30 são os novos 20. Eu digo isso porque tenho 29 anos. Mas ao chegarmos aos 40, 50 anos, sempre tem uma garota mais nova e mais bonita. E aquele cara mencionado no vídeo do TikTok, que ganha $400.000 por ano, que tem mais de 1,80 de altura e tem 30 anos de idade, vai querer namorar a melhor que ele puder. E eventualmente não vai mais ser você. Nossa, Você precisa se proteger. Porque eu recebo o tempo todo mensagens de pessoas que contam que estavam casadas com seus maridos há 20 anos e foram deixadas por uma jovem qualquer. Elas percebem que não têm $1 sequer. Não sabem nem senhas de nenhuma das contas. E me perguntam o que devem fazer. É de partir o coração. Porque aí você tem que reconstruir a sua vida. Você tem que começar do zero. Você tem que passar pelo processo de divórcio. Ir para o tribunal e recomeçar. É por isso que sempre recomendo às pessoas: tenham seu próprio dinheiro. Especialmente as mulheres. nossa, Se quiser correr atrás do cara mais rico e pedir para ele comprar tudo o que você possa imaginar, ótimo. Mas é melhor continuar no seu emprego e guardar seu dinheiro. Cuide de si mesma, porque um dia ele pode não estar lá. Mas seu emprego e seu dinheiro nunca vão dizer que não te amam mais. Kachai, é importante você cuidar de si mesma. E é precisamente por isso que também sou uma defensora fervorosa de acordos pré-nupciais. interessante. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Por que as mulheres deveriam focar em acordos pré-nupciais tanto quanto os homens? Porque mesmo que você não assine um, você recebe um acordo pré-nupcial. E o governo tem um papel importante nesse processo. E eu não confio no governo nem um pouquinho. Interessante. Você tem um acordo pré-nupcial. Escrevendo um ou não, é isso que todos precisam lembrar. Criar um acordo pré-nupcial não é a coisa mais atraente do mundo. Mas não precisa ser uma situação de filme de terror em que, quando há um divórcio, uma das partes fica rica e a outra é deixada na miséria. Um acordo pré-nupcial é verdadeiramente apenas um acordo em que você e seu parceiro ou parceira querem ser honestos e acertar os detalhes. Ninguém diz as coisas negativas que dizem sobre acordos pré-nupciais sobre seguro de carro. Por que você compra seguro de carro? Porque você pode se envolver em um acidente. Certo. E ninguém quer estar em um acidente. Pode não ser sua culpa. Não é sua culpa, mas sabendo que 50% dos casamentos terminam em divórcio e você não contrata um seguro, é loucura. Isso é verdade. Então eu acho que fazer um acordo pré-nupcial e colocar no papel coisas como: se eu assumir um papel mais tradicional, se eu ficar em casa e for você quem sustenta a casa, eu quero me proteger. Se a gente se divorciar, eu preciso ser compensado pelos 10 anos em que eu não estava trabalhando, porque isso custa dinheiro e eu preciso ter garantias. Tudo bem dizer isso. Uau! Há um imenso valor em cuidar da casa. Como alguém deveria começar uma conversa sobre isso? Ei, acho que precisamos de um acordo pré-nupcial para que esse tipo de interação, como falar sobre assuntos de cunho financeiro, seja o menos estressante possível e até, de certa forma, prazeroso. Acho que é muito difícil se a sua primeira conversa sobre finanças com seu parceiro for sobre um acordo pré-nupcial, porque é um assunto delicado e difícil. Mas se você está até naquela fase em que o casamento está próximo, ou você está noivo, com certeza vocês já devem ter falado sobre dinheiro. Porque o primeiro documento que você e seu parceiro provavelmente assinam não é uma licença de casamento. É o contrato de locação. Nossa, E vocês tiveram que conversar sobre dividir o aluguel, não é? sim, Precisaram discutir quem paga o que nas férias. é verdade. Vocês falam sobre quem paga o supermercado, a conta de luz, o Wi-Fi, quem cuida de tudo. Estão morando juntos e a maioria dos casais na América mora junto antes de oficializar a relação. No entanto, é essencial ter conversas regulares sobre finanças com seu parceiro. Nossa, Eu acho. como isso funciona para você e seu noivo? Conversamos sobre isso constantemente. Sim,
Falamos sobre lembrarmos de reservar aquele dinheiro para aquela viagem? Porque vamos viajar e queremos garantir que quando o depósito cair na conta, vai ficar lá. E é divertido, não é? Falar sobre esse dinheiro porque você está animado para ir viajar. E quando você tem essas conversas regularmente, elas se tornam mais e mais tranquilas. Fica menos assustador. Porque já falamos sobre isso antes. Não gera ansiedade. Exatamente. Se já discutimos suas dívidas estudantis e estou tranquilo para nos casarmos. E como minhas dívidas no cartão não te assustam para casar. Tipo, é menos intimidador conversar sobre finanças. Quando vocês conversaram sobre um acordo pré-nupcial pela primeira vez? Sobre o pré-nupcial? Ou não conversaram? Conversamos. Já sabemos os termos do nosso acordo pré-nupcial. Foi no começo do namoro ou após o noivado? Antes. Antes de ficarem noivos? Foi antes do noivado. Sabe, eu acho que foi quando Your Rich BFF começou a decolar. Já estávamos juntos há vários anos, então ambos sabíamos que ia acontecer. Não era tanto uma questão de se, mas sim de quando. Então falei. Podemos conversar sobre uma coisa? E eu super séria disse que gostaria de fazer um acordo pré-nupcial quando nos casássemos. E acho que ele ficou um pouco surpreso com o assunto. Interessante. Uau. Eu pedi para ele me escutar, e que isso era, na verdade, para o benefício dele. E ele ficou tipo, ok, Vivi, pode mandar essa batata quente. Pode falar. E eu disse, não, é sério, porque Ele é mais velho? ele é 1 ano e meio mais velho. Temos praticamente a mesma idade. Nos primeiros 5 anos do nosso relacionamento, ele ganhava mais dinheiro do que eu. E durante esse tempo, ele foi extremamente generoso comigo. Sempre pagou mais aluguel do que eu. A gente viajava. As contas nunca eram divididas. Não era uma divisão meio a meio. Ele pagava por todos os nossos jantares e eu raramente pagava por coisas assim. Entendi. Coisas como restaurantes, cinema. Ele pagava por tudo. Porque ganhava mais dinheiro do que eu. E todo o dinheiro que eu não gastava, eu economizava e investia. Então, quando compramos nossa casa, eu coloquei uma quantia de 6 dígitos a mais do que ele na entrada. Nossa. E no nosso acordo pré-nupcial, eu queria deixar claro que somos igualmente parceiros nesta casa. Somos parceiros em cada dólar que cada um de nós traz para essa relação. E se alguma coisa acontecesse, nós dividiríamos cada dólar em cada conta ao meio. Exceto que eu quero total controle do meu negócio. Você não pode mexer nessa área e não pode tomar decisões em nenhum aspecto. Porque se meu ex-marido tivesse uma participação na minha empresa, ninguém envolvido na empresa teria tanto poder de destruição quanto ele. Sabe como seria difícil tomar decisões empresariais e administrar uma empresa com alguém que te odeia? Quando expliquei para ele dessa forma, ele entendeu e concordou que faz muito sentido. Ele me disse, ok, eu segurei o celular algumas vezes para te filmar, mas você construiu isso sozinha. Todo o dinheiro que minha empresa fez antes, durante o nosso casamento, será dividido igualmente. A renda de ambos. Sim, nossas 2 rendas. Qualquer dinheiro que ele traz, eu tenho 50% dele. E é ótimo, porque é quase um acerto de contas pelos anos todos em que ele pagou pelos jantares, pelas férias. E eu gosto de pensar que, quando coloquei mais dinheiro na compra da nossa casa, nós empatamos. Mas agora continuamos sendo parceiros 50 por 50. As pessoas me perguntam isso o tempo todo porque ganho muito mais dinheiro atualmente. Como dividir ao meio faz sentido? Que eu estaria melhor se tivesse mantido contas bancárias separadas. E eu respondo, sim, mas se eu não tivesse esse emprego, se eu continuasse no meu emprego antigo, e mesmo que estivesse ganhando bem, ele ainda estaria ganhando mais que eu, e ele nunca me daria menos que 50%. Então, eu não quero dar a ele menos que 50%. Isso é bem legal. Sim, Em 5 anos, se ele resolver se arriscar e abrir seu próprio negócio e for bem-sucedido, aumentando seus ganhos, ambos ainda contribuirão com a renda por igual. E pelo que você me disse, você não teria participação na empresa dele. sim, Ou talvez... é isso mesmo. Isso é interessante, gosto disso. E ele entendeu? Sim, Você acha que os homens reagem melhor se uma mulher propõe um acordo pré-nupcial do que se um homem propõe? Como um homem pode abordar esse assunto com sua namorada ou noiva? Ei,
Quero fazer um acordo pré-nupcial. O que você acha que eles podem fazer para amenizar o impacto? Acho que cada acordo pré-nupcial é único, pois permite os dois ditarem os termos. Sim, Se um homem propõe um acordo pré-nupcial com alguém que também traz muito para a relação ou tem seu próprio dinheiro, ou eles decidiram que querem um relacionamento tradicional, seja como for. Acho que a melhor forma de abordar esse assunto é fazendo isso pelo benefício do nosso casamento, não pelo meu próprio benefício. E esse realmente tem que ser o caso. Os termos não podem ser algo absurdo. Algo como, se nos divorciarmos eu fico com 95% e você com 5%. Não pode ser assim. Porque nesse caso, a outra parte deveria ficar ofendida com essa proposta de acordo pré-nupcial. certo. E eu acho que o que vemos em reality shows é absurdo. Mandando a real, é que algumas pessoas namoram outras apenas pelo dinheiro e nada mais. E ficam ofendidas quando é proposto um acordo pré-nupcial. E a questão é, por que você teria direito a esse dinheiro? Posso sequer confiar em você? Sinceramente, não acho que devam nem se casar. Acho que se o acordo pré-nupcial vier com boas intenções, ótimo. Mas se vier cheio de más intenções, de um lugar de autoproteção e medo do parceiro, por que se casar? Sim. É algo muito interessante porque vocês se conheceram quando tinham 20 e poucos anos. E eu acabei de fazer 40 anos esse ano. Você parece ter 25 anos. Até parece. E minha namorada tem a mesma idade que eu, e teve uma carreira de muito sucesso por conta própria nos últimos 20 anos. E eu tenho meu negócio. E, aliás, não me surpreende você escolher alguém com essa trajetória de vida. Eu senti que precisava de uma parceira de verdade, sabe? Exatamente isso. Eu precisava de uma parceira independente. E se ela ganhar mais do que eu, ótimo. Isso significa que estamos bem. Eu quero que ela seja muito bem-sucedida e ganhe o máximo possível na sua carreira. E o fato de ela ser independente em sua carreira nos últimos 20 anos. Ela começou a atuar aos 16 anos. Achei muito legal. E lembro de perguntar no início do nosso namoro, como você se sente sobre dinheiro no relacionamento? Falávamos de casamento já no começo de nosso namoro. Conversamos sobre casamento e sobre filhos. Tivemos essas conversas. E perguntei, qual é a sua opinião se não desse certo e estivéssemos casados? Ela disse, seu dinheiro é seu. Ela me disse isso logo no início. Seu negócio é seu. Seu dinheiro é exclusivamente seu. Eu não estou namorando você pensando em uma relação duradoura ou casamento de longo prazo para, se não der certo, eu conseguir uma parte do seu negócio. E isso me deu muita paz, emocional e mentalmente pensar, meu dinheiro é meu, e o dinheiro dela é dela. Também não estou tentando me apropriar de tudo que ela conquistou nos últimos 20 anos. Então me deu muita paz logo no início do relacionamento falar dessas coisas. Não conversamos exatamente sobre um acordo pré-nupcial, mas estávamos apenas falando sobre dinheiro, o que torna tudo um pouco menos estressante. É muito útil ter essas conversas. Eu adoro essa abordagem do acordo pré-nupcial. Poderíamos falar sobre isso por mais de 2 horas, mas temos apenas mais 10 ou 15 minutos. Queria te perguntar sobre o mercado de trabalho hoje, porque parece que muitas pessoas estão sendo demitidas. Com essas demissões em massa nas grandes empresas, e há uma incerteza financeira sobre para onde a economia está caminhando. O que as pessoas podem fazer para se preparar para o sucesso ou se proteger em suas empresas atuais para garantir que elas não sejam parte de uma das demissões em massa, seja no futuro próximo ou em um futuro distante? E como elas podem prever se serão os próximos a serem demitidos? Você tem que almejar se tornar um funcionário insubstituível. A maneira mais eficaz de fazer isso é se transformar num ponto forte, indispensável, da empresa. Em empresas grandes de consultoria, eu iria atrás de descobrir, realmente, quais são as áreas críticas do negócio. O alicerce. Pode ser o profissional de TI que possui todas as senhas, ou o gerente de redes sociais, que é a única pessoa que sabe exatamente onde ficam as informações mais importantes. Você quer ser essa pessoa. Quer garantir que a empresa não consiga operar sem você.
Mas e se a empresa for inteligente e tiver processos em ordem para diminuir esse tipo de limitação? A maioria dos negócios são estruturados assim. Então, eu acho que é encontrar uma maneira de se tornar indispensável, sendo ainda um ponto essencial na sua área. Ser o melhor do time. O número 1. Se me perdessem, perderiam 25% da receita do ano. Porque, se esse for o caso, você nunca vai embora. Vão se agarrar a você até o último momento. Se você gera lucro e faturamento, você é difícil de substituir. Muito difícil de substituir. Há também pessoas que têm empregos considerados centro de custo. Ou seja, você custa dinheiro para a empresa. E em algumas situações, isso é muito necessário. Como o funcionário que conserta os computadores de todo mundo, embora ele não gere receita para o negócio, mas se ele for demitido, estamos ferrados. Meu laptop quebra. Como iremos resolver? Não sei. O melhor vendedor da empresa não consegue fazer login. E agora? Isso cria um ponto crítico. Então, você quer garantir que pode ser essa pessoa. Ser a pessoa de confiança. Criar essa natureza indispensável é como você garante segurança no seu trabalho. Ser o melhor no que faz, de verdade. E é importante sermos honestos. Recomendo a todos que peçam um aumento todo ano, mas você precisa se perguntar se realmente merece um aumento. Estou realmente trabalhando duro? Estou realmente produzindo um bom trabalho? Porque muitas pessoas não estão. Não estão. Não. Estão encostados. Se você está saindo todos os dias mais cedo do trabalho e está fazendo apenas o mínimo necessário, você deveria saber que estará na berlinda. E por que as pessoas esperam receber grandes aumentos apenas fazendo o mínimo necessário? Por que você acha que as pessoas pensam que merecem um aumento de 10% apenas fazendo o mínimo no trabalho? Bem, nos últimos anos, devido à situação do mercado de trabalho, as condições favoráveis aos funcionários, ou seja, sempre havia outra empresa disposta a te contratar. Houve esse enorme aumento depois do Covid, em que ocorreu um fenômeno conhecido como a grande renúncia. As pessoas estavam deixando empregos porque podiam ser mais bem pagas em outro lugar. E agora? Está mudando? Sim, está mudando de lado. Você tem que ser bom no seu trabalho. Agora ainda existe uma parcela de funcionários nota 10, deixando seus empregos, indo para novos lugares. Ainda conseguem oportunidades melhores e sempre conseguirão. Porque se você é realmente bom, sempre haverá um lugar que te quer. Mas para as pessoas que estão fazendo apenas o mínimo, agora é mais difícil esconder. Porque quando as coisas no topo e a receita líquida não estão tão exuberantes, eles têm que cortar gastos desnecessários. E se você está fazendo apenas o mínimo, você será o primeiro da lista. Sim. Então acho que é importante tornar-se indispensável e realmente fazer um bom trabalho. Certo. Mas em termos de se preparar para uma demissão, novamente, acho que é importante ter aquela reserva de emergência. Eu já fiz algumas postagens sobre isso, mas verifique quais são os termos de avisos prévios de vez em quando. Basicamente, pesquise no Google o seu estado e com qual antecedência devem avisar sobre demissões em massa. Qualquer corporação com um determinado número de funcionários precisa dar um aviso quando estão fazendo uma demissão em massa. Muitas empresas tentam burlar essa regra, demitindo um número um pouco abaixo do limite estipulado, ou algo assim. Mas a minha dica é só verifique isso. Ligar seu radar quando souber que, por exemplo, muitas empresas na área de hotelaria e hospitalidade estão demitindo vários funcionários. Mesmo que meu empregador não esteja nessa lista, logo ele pode estar. Quais habilidades os funcionários deveriam desenvolver ao longo dos anos em suas carreiras? Quais áreas você acha que deveriam desenvolver para se tornarem mais indispensáveis? Além de simplesmente fazer o trabalho, marcar presença e executá-lo, mas deveriam fazer cursos? Aprender a falar em público? Devo adquirir outras habilidades para me tornar mais desejado no emprego atual ou em outro lugar? Sim, acredito que em qualquer trabalho você deve ser bom nas suas habilidades técnicas, mas é preciso ter habilidades transferíveis, e essas são as interpessoais. Manda. São. Me diga quais são. Voltamos ao conceito de garfo e faca.
Você quer ser capaz de conversar com praticamente qualquer pessoa. Você quer conseguir fazer alguém se sentir especial. E eu me sinto tão sortuda porque depois do meu intenso período na Wall Street, fui trabalhar em uma empresa de mídia na área de estratégia de vendas. E olha, trabalhar em vendas é um monstro completamente diferente, porque você se alimenta do que caça. E eu recebi um treinamento de vendas que obviamente custou milhares e milhares de dólares para a minha empresa. E eu não me lembro de nada, exceto uma coisa. OQEGCI. Você sabe o que isso significa? OQE. EGC. OQEGCI. Estou pensando o que, mas não tenho certeza. Significa, o que eu ganho com isso? Ah, sim. Nós sempre sabemos o que queremos. Qual é a vantagem nisso para nós, mas e para a outra pessoa? Porque eles precisam te ajudar a fazer aquela coisa. E é assim que eu sempre consigo o que quero. Pense nisso. Eu sempre penso no outro lado da mesa. O que aquela pessoa ganha com isso? É como um pré-nupcial. Exato. Pensar no outro. O que a outra pessoa ganha, fazendo uma relação com o seu podcast? Você tem um podcast de enorme sucesso, mas que benefício obtém me entrevistando? Quer que muitas pessoas ouçam. Quer aumentar os números de visualizações, subir no ranking e ter um grande impacto nas redes sociais. Você quer todas essas coisas. E eu me posiciono de certa forma para fazer essas coisas acontecerem. Quando vou à concessionária de carros, considerando que é o fim do mês. É o final de outubro. Vou pedir os tapetes do carro. Mas tenho que pensar. O que o vendedor tem a ganhar com isso? Ele vai ganhar uma comissão, já que é o fim do mês e eles precisam bater sua meta mensal. Eles querem atingir sua meta para assim receber o bônus que são pagos na entrega. Então me programo para ir 4 dias antes do fim do mês e vou ter que comprar, sabe, um carro no estado em que se encontra. Mas sempre penso no que eles têm a ganhar. Muito bom. Quando estou no aeroporto e meu voo está atrasado, estou irritada e com raiva. Eu penso tipo, essa agente de embarque quer me matar. Ela não gosta de mim. Falar algo como, eu sei que você tem uma situação muito difícil para controlar agora, mas quando você acha que vamos ter uma resposta? Se não, eu gostaria de remarcar meu voo, assim eu saio logo do seu pé. E aí eles pensam, essa pessoa já pensou em soluções. Eu posso simplesmente escolher uma opção para eles. Qualquer uma que eu achar que faz mais sentido com base em quando eu acho que o avião vai chegar ao portão. Em vez de ser aquela pessoa gritando, o que está acontecendo aqui? Nenhum agente quer responder essa pergunta porque é sempre uma má notícia e você sempre vai se chatear. Verdade. Então pense, o que eu ganho e o que eles ganham com isso? Cara, estou super empolgado com seu livro Rich AF. A mentalidade para ganhar dinheiro que vai mudar sua vida. Comprem várias cópias do livro e presenteiem seus amigos. Se você quer aprender a maximizar seus ganhos, conquistar mais no seu trabalho e carreira, entender a diferença entre poupança e investimentos, incluindo o aspecto técnico. Se quer saber sobre estratégias fiscais e maneiras legais de maximizar seu dinheiro, está tudo aqui. E não deixem de conferir também o podcast incrível chamado Net Worth and Chill. Confira no link abaixo. Net Worth and Chill. Você é a criadora do Your Rich BFF e tantas outras coisas. Adoro seu conteúdo no TikTok e Instagram. Os links estão na descrição. O que mais podemos fazer para te servir hoje, além de comprar o livro? Conferir seu conteúdo e tudo mais? Então você pode adquirir uma cópia de pré-venda do meu livro no site richif.me. E sim, eu manifestei essa URL. E você pode me seguir nas redes sociais como Your Rich BFF. Mas se tem um favor que você pode fazer por mim que eu realmente apreciaria, é apenas conversar com seus amigos sobre dinheiro. Muito bom. Eu adoraria isso porque nos disseram por tanto tempo que é tabu e brega. Mas quando você não fala de dinheiro, não ajuda ninguém. Quando você esconde essas informações, só quem sai ganhando são as grandes empresas. Com certeza. Quando sentir essa vergonha, lembre-se. Quando discutir dinheiro com seus amigos e souber que eles ganham mais, isso não vai fazer com que eles ganhem menos. Mas agora você sabe, e pode pedir um aumento ao seu chefe. Então conversem sobre dinheiro. Muito bacana. Quanto mais cedo você falar sobre dinheiro e tornar isso um hábito, como tomar um café e conversar relaxando, vai ser bem menos estressante no futuro. Não precisa ser desagradável. Com certeza não precisa ser.
Muito bom, Vivian. Isso é muito poderoso. Tenho duas últimas perguntas para você. Faço sempre a mesma pergunta no final da conversa, chamada As Três Verdades. Imagine que você viveu tanto quanto desejou e hoje é seu último dia de vida. Certo, Pode ter vivido mais de 100, 200 anos ou até mais. certo. Mas o meu corpo se deteriorou? Sua saúde está perfeita. Ótimo. Você ainda está ótima. É riquíssima, conquistou tudo o que queria. Tem uma vida linda, família, tudo o que deseja. Mas é seu último dia e deve levar seu trabalho consigo para o próximo lugar. O livro se foi, assim como esta entrevista. Tudo que criou, por qualquer motivo, desapareceu. Mas você pode deixar um total de 3 lições para o mundo. E é assim que o mundo irá se lembrar de você. Eu chamo isso de 3 verdades. Quais seriam para você? Uau. Eu não estava preparada para essa pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Eu diria: primeiro, sempre compre o frango à parmegiana para eles. E tem uma explicação por trás disso. Adoro frango à parmegiana. Ok, então. Tem uma parmegiana incrível aqui em Los Angeles. Sério? Frango à parmegiana incrível. O primeiro cara para quem trabalhei na Wall Street, chefe do meu chefe, era super italiano. O homem mais italiano que possa imaginar. E ele me disse: Vivi, você sempre tem que comprar o frango à parmegiana. E eu respondi: Senhor, sou intolerante à lactose, do que você está falando? Sou vegana. Eu nem como queijo. Mas o que ele quis dizer com isso era que de vez em quando, aleatoriamente, ele comprava vários parmegianas de frango e distribuía para as pessoas da nossa equipe. Todo mundo, gastando em torno de $1.000 em frango à parmegiana. O que ele quis dizer com isso é que você deve tratar as pessoas com bondade. Não porque você tem que fazer isso, mas porque você quer fazer. A partir dessa premissa, quando os funcionários tinham um problema, corriam até sua mesa. Se várias pessoas estivessem tendo problemas, elas só corriam para a mesa dele porque ele as tratava com bondade, mesmo quando ele não ganhava nada com isso. Aleatoriamente, ele perguntava a alguém do time: como foi o torneio do seu filho? E ele se interessava genuinamente pelas pessoas. E como você disse, se interessar, fazer perguntas, ser gentil, acho isso muito importante. A primeira. Depois, se você é uma mulher, é importante que você conheça a si mesma e o seu valor. Acho que competimos muito umas com as outras devido a uma mentalidade de escassez, onde pensamos que o sucesso de outra pessoa automaticamente se torna a nossa derrota. E que, sabe, se você é a número 1 nas paradas do podcast, isso significaria que eu não sou a número 1. Contudo, é preciso entender que sempre há espaço para mais pessoas serem bem-sucedidas. Há espaço suficiente para todas nós, sem exceção, para conseguirmos o que queremos e precisamos. E acho que demorei muito para aprender isso. Eu sempre pensava que se aquela garota conquistou alguma coisa, então eu não posso ter. Uma mentalidade tão nociva. Então eu acho que é mais uma questão de conhecer a si mesma, entender o seu próprio valor e não ser competitiva desnecessariamente. Acho que até pode existir pouco de competição saudável em tudo na nossa vida. Mas não deixe que isso prejudique sua saúde mental ou qualquer coisa na sua vida. E a terceira verdade: não mate a galinha dos ovos de ouro. Está nos seus tênis. Ah, não, agora todo mundo vai saber. Brincadeira. Tem dizendo Golden Goose. Pois é, não sou patrocinada pela marca Golden Goose. Mas bem que gostaria. Enfim, a fábula que tenho certeza de que você já ouviu falar. Me conte. A esposa de um fazendeiro tem uma galinha. E todo santo dia, essa galinha põe um ovo de ouro. Eles ficam perplexos, acham incrível. Ganham uma pequena pepita de ouro. Eles acham isso tão estranho. Nenhuma das outras galinhas faz isso, mas eles pensam: uau, esse ouro é incrível. Eu queria que tivéssemos mais do que um ovo todo dia. Então, todo dia, eles ganham um ovinho de ouro e pensam: pena que não está acontecendo rápido o suficiente. A gente devia matar a galinha porque o interior dela deve ser todo de ouro. Conseguiremos pegar tudo de uma vez e venderemos. Então, eles matam a galinha.
e o interior é de uma galinha normal, sem nenhum pedacinho de ouro. E eu acho que isso é uma metáfora sobre a vida, em que nós queremos realizar o próximo grande objetivo, querendo sempre mais. Esse é um problema que eu tenho. Eu tenho a vida pela qual pedi a Deus alguns meses atrás, e às vezes eu não consigo aproveitá-la. Às vezes eu nem a estou aproveitando, e isso é triste. Elas virão. Mas você pode perder completamente essa jornada se não aproveitar o momento. Se não parar para cheirar as flores. Maravilhoso, muito bom. Provavelmente as 3 verdades mais únicas que já ouvi. Antes da pergunta final, quero reconhecer sua autenticidade. Eu adorei a nossa conversa e conexão. Obrigada. Fui sincera demais? Eu amo isso. Acho ótimo. E estou empolgado para me conectar com você, compartilhar essa mensagem e espero nos conectarmos mais e tê-la de volta para aprender mais sobre seu trabalho. Então, admiro sua autenticidade ao compartilhar essas coisas. É inspirador ver alguém com sua história ser tão real e honesta. Te reconheço por ser autêntica e não tentar se encaixar em um molde de especialista financeiro. Estou muito feliz que você esteja fazendo isso do seu jeito e ensinando do seu jeito. E acho isso realmente inspirador. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? Eu diria que a verdadeira grandeza é seguir com coragem no seu próprio caminho. Estar tão à frente que nem percebe que está numa corrida. E acho que isso vem quando você tem seu próprio sistema de valores, entendendo sua própria definição de sucesso. Não se preocupar com o que as pessoas podem pensar ou dizer sobre você fazer o que ama. E se esforçar todos os dias para viver de uma maneira que o seu eu criança se orgulharia. Acredito que todos devem ser mais gratos por si mesmo. Como podemos ser mais gentis conosco? Sempre que me critico, digo algo bom. Fazendo isso, crítica e elogio alternados, percebemos o quão cruéis somos conosco. Seu pior inimigo é você mesmo. Como mudar essa relação ao longo do tempo?